O teto de Marcelo estava pingando devido às goteiras, e as gotas caíam em cima das caixas com os pertences da sua falecida esposa, Júlia. Marcelo correu e guardou as caixas em outro lugar. Fazia 2 anos que Júlia havia falecido e ele não teve coragem de mexer mais nelas. Era doloroso demais. Porém, agora ele se via obrigado a organizar elas. Marcelo abriu as caixas e enxugou cada objeto que estava dentro. Havia roupas, cadernos, presentes que ela ganhou dele, suas joias, mas havia algumas cartas endereçadas a ela de um tal de João. Marcelo não se lembra de Júlia ter conhecido nenhum João em vida. Ele abriu as 3 cartas que haviam ali e seu conteúdo o deixou tonto. Na primeira carta, João dizia: Júlia, eu sei que seu coração pertence a Marcelo, mas eu não consigo esconder o que sinto por você. E mesmo distante, eu ainda penso no seu sorriso. Me desculpe por sentir isso, é mais forte do que eu. A segunda carta dizia: preciso te ver novamente, mas Marcelo não pode saber. Você sabe como ele é cabeça dura. Ele não entenderia o motivo do nosso encontro. Aproveite que ele está doente e vamos nos encontrar. A terceira carta ele dizia: foi bom nos encontrarmos. Finalmente eu tirei esse peso de dentro de mim. Agora você pode seguir sua vida com Marcelo e eu sigo a minha daqui de longe. Sei que nunca mais nos encontraremos e prefiro assim. Obrigado, Júlia, por tudo. Marcelo largou as cartas e sentou na cadeira quase chorando. Ela me traiu todo esse tempo? Ele pensou, sentindo uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. Ele completaria 50 anos em breve e há 2 anos estava viúvo. Será que ele estava sofrendo por uma mulher que o traiu todo esse tempo? As cartas não tinham data, então elas podiam ter 30 anos ou 3 anos, que era a época antes de ela falecer. Mas Marcelo pensou que deveriam ser antigas, pois cartas eram comuns antigamente, principalmente para pessoas que moravam distantes. Marcelo olhava a chuva lá fora e começou a pensar nos filhos, André e Lúcio. Eles eram a cara da mãe e tinham pouco dele. Será que realmente são meus filhos? O pensamento foi amargo em sua mente. Ele então decidiu, ele iria atrás desse tal de João. Marcelo tinha apenas uma pequena pista, um endereço na carta de uma cidade que ficava a 8 horas de carro. Podia ser distante, mas ele iria atrás de respostas. Marcelo dirigiu por horas e teve que dormir em uma pousada no meio da estrada devido à forte chuva. No dia seguinte, ele voltou a dirigir e o pensamento de ser traído e de seus filhos não serem seus o consumia por dentro. Marcelo encontrou a casa e bateu na porta, mas a mulher que atendeu disse que João não morava mais lá. Ela havia comprado essa casa há 10 anos. A mulher gentil disse que o antigo dono da casa teve que se mudar devido ao avanço de uma doença degenerativa, e por isso ele comprou outra casa que fosse adaptada a ele. Antes de sair, ela pediu para ele ir na vizinha da frente, que parecia conhecer o antigo dono. Na casa da frente, uma senhora de idade atendeu, e quando questionada sobre João, ela ficou triste e disse que conhecia ele e sabia onde ele estava. Ele era um ótimo vizinho, pena que sua doença o fez se mudar daqui. Ele agora mora em outro bairro, mas por que você está atrás dele? A vizinha perguntou. Ele era um antigo amigo da minha esposa que faleceu há alguns dias, e eu queria avisar ele sobre o falecimento dela. Marcelo mentiu para que a senhora lhe informasse a localização. A senhora deu um novo endereço e Marcelo foi até ele. Ele chegou em uma casa boa e tocou a campainha. Uma mulher com uma roupa de enfermeira abriu e Marcelo mais uma vez mentiu. Bom dia, eu me chamo Diego e vim entregar um presente póstumo de Júlia para João. A enfermeira entrou, falou com João e depois disse que ele podia entrar. Marcelo ficou nervoso. Ele finalmente conheceria o homem com que Júlia o traiu. Ao abrir a porta do quarto, ele viu um homem em uma cadeira de rodas e assim que João virou, Marcelo quase gritou de surpresa. Você? Não pode ser! João arregalou os olhos e disse: Marcelo, minha cuidadora disse que o homem se chamava Diego. O que você está fazendo aqui? João falou com surpresa. A raiva subiu por Marcelo. Foi você com quem Júlia me traiu? Você era meu amigo. Como você pôde? Como ela pôde me trair com uma pessoa que se dizia meu amigo, mas me abandonou quando eu mais precisei? Marcelo estava indignado.
O homem na sua frente era um grande amigo de infância até o começo da vida adulta. João e Marcelo eram muito amigos e inseparáveis. Marcelo chamava João apenas pelo seu segundo nome, Mário. Por isso ele não ligou o João das cartas a Mário. Aos 22 anos, João simplesmente se afastou e desapareceu da vida de Marcelo bem no momento em que ele adoeceu. Isso afetou bastante Marcelo e depois de décadas ele tentava esquecer o amigo que um dia teve. "Como você me encontrou?" João perguntou. Marcelo jogou as cartas em João. Faziam anos, mas João ainda se lembrava das cartas que escreveu a Júlia. "Eu posso explicar", João disse. Marcelo riu. "Explicar o quê? Que você saiu com a minha esposa enquanto eu estava doente, internado em um hospital?" Marcelo quase gritou. Então, a mesma cuidadora que abriu a porta entrou no quarto e se colocou na frente de João. "Você precisa se acalmar", ela disse com firmeza. Marcelo respirou fundo e sentou em uma cadeira, segurando a cabeça para tentar conter a raiva. João se locomoveu com a cadeira de rodas até uma gaveta e tirou uns papéis antigos de dentro. Ele entregou a Marcelo e disse: "Leia que você irá entender." Marcelo começou a ler e ele conhecia aquela letra. Era a letra de Júlia. Marcelo tremeu. Eram as cartas-respostas para João. A primeira carta dizia: "Querido João, meu coração pertence a Marcelo e eu sinto muito que você se sinta assim. Eu não contei a Marcelo sobre seus sentimentos por mim, pois ele está em um estado muito delicado devido à insuficiência renal, e saber que o melhor amigo dele nutre sentimentos pela noiva dele pode o afetar. Sinto que você tenha partido em um momento em que Marcelo precisa de tanta ajuda. O estado dele está pior e ele precisa do amigo dele de volta." João deu contexto ao que a carta dizia e Marcelo o olhou. "Eu me apaixonei pela Júlia, mas ela era sua noiva. Eu me sentia um monstro por sentir isso, mas eu não conseguia controlar meus sentimentos. Então eu tomei a escolha de desaparecer da vida de vocês. Eu não iria estragar algo tão lindo. Esse foi o motivo do meu desaparecimento. Quando Júlia me disse que você estava pior e internado, eu me senti mal e queria fazer algo. Eu vendi a casa no lago e pedi para Júlia vir aqui pegar o dinheiro. Por esse motivo, eu pedi para ela vir e não contar a você. Eu sei como você é cabeça dura e jamais iria aceitar." Marcelo lembrava da casa no lago. João ganhou a casa aos 18 anos como herança quando o pai dele faleceu. Era uma casa importante para João, pois tinha memórias afetivas do seu pai e da sua infância. Marcelo estava mais uma vez surpreso. "Então você pagou meu tratamento?" Marcelo perguntou. João apenas balançou a cabeça em afirmativa. "Você nunca teve nada com Júlia?" Marcelo perguntou. "Júlia te amava mais do que tudo. Ela nunca te traiu. Nem comigo, nem com outra pessoa. Eu vi o tanto que ela te amava. E jamais ela olharia para outro homem assim como ela olhava para você. Eu disse para ela os meus sentimentos antes de ir embora, para que ela soubesse a verdade sobre a minha partida. Mas eu nunca tive a intenção de tirar ela de você, até porque isso seria impossível." Marcelo sentiu um alívio. Era como se um peso enorme tivesse saído das costas dele. "Sinto muito por ter sido grosseiro com você. E obrigado por salvar a minha vida." Marcelo falou mais calmo. "Eu que sinto muito por ter desaparecido e por sentir o que eu sentia. Eu sempre quis o seu bem." João retrucou. A cuidadora de João estava mais calma, vendo que a confusão havia acabado. João e Marcelo conversaram durante aquele dia inteiro. Marcelo iria voltar e prometeu que voltaria mais vezes para visitar o amigo. Ao sair, Marcelo estava na porta do carro e segurava a chave do carro com as mãos trêmulas. A cuidadora de João, que estava indo embora, também viu a cena. "Você parece nervoso", ela disse. "Eu fico assim sempre depois de uma discussão." Ela, vendo que era perigoso ele dirigir, se prontificou a ajudar. "Eu dirijo. Também estou indo à cidade. Nesse estado não é bom você dirigir." "Obrigado", ele disse. Enquanto ela dirigia, os dois conversaram bastante. Então Marcelo perguntou: "Eu nem perguntei o seu nome." "Me chamo Laura", ela disse sorrindo. "Tem uma lanchonete aqui perto. O que você acha de irmos lá? Pelo menos podemos conversar melhor do que no carro." "E lá meu filho trabalha como cozinheiro. Assim posso ver ele", Laura disse. Marcelo aceitou o convite.
Os dois conversaram na lanchonete. Marcelo conheceu o filho de Laura, um jovem rapaz trabalhador. A conversa fluía como se os dois se conhecessem há muito tempo. Marcelo naquele momento não sabia, mas as cartas de Júlia não só levariam ele a descobrir uma antiga verdade que o aproximaria de uma amizade perdida há décadas, como também o faria, aos 50 anos, encontrar o amor novamente. O amor verdadeiro liberta, e às vezes precisamos nos afastar de quem amamos para que essa pessoa seja feliz. Você acha que Júlia fez certo em esconder o motivo do desaparecimento de João, assim como seu gesto de sacrifício? Não esqueça de curtir e comentar. Obrigado por assistir.